Irmãos, antes de eu entrar na palavra, queria pedir perdão aos irmãos pelo horário, né? Eu acabei me atrasando um pouquinho lá no trabalho, estava trabalhando um pouquinho longe, lá em Santa Cruz. E pensa na luta para chegar em casa cedo. Hoje foi um dia bom, né? Conseguimos trabalhar bastante, conseguimos concluir bastante coisa, mas a gente vê nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, o inimigo trabalhando para tentar impedir, né, a gente de chegar aonde nós queremos, que é estar aqui adorando ao Senhor. Estava hoje, do começo ao fim, aquela luta para conseguir terminar os trabalhos, mas logo no início, né, logo no final agora, quando a gente estava vindo embora, o carro começa a dar problema, um problema que eu não consegui identificar o problema, que é quando ele estava andando, quando eu botava dentro, o carro corria de ligado. Abri o capô para ver, não era nada. Botei gasolina, completei um pouquinho mais, não era nada. Quando cheguei aqui na região do Gramacho, né, o carro começa a voltar, a força começa a pegar tudo normalmente. E eu já vendo que aquilo era alguma coisa, mas fisicamente não era nada, mas sim espiritualmente. Porque aquilo ali era para me tirar a graça, tirar os pensamentos e começar a murmurar. Porque eu já fiz a mecânica desse carro cedo, uns 3 meses atrás no máximo, não passa disso, um pouquinho mais. Então não é por causa da problema. Mas graças a Deus chegamos aqui a tempo de trazer essa palavra. Irmãos, logo no capítulo 11, no versículo 1, a palavra de Deus em Lucas vai dizer sobre uma coisa que chama a minha atenção, que quando Jesus ele se encontra com os seus discípulos a todo momento e a toda circunstância, em qualquer momento que você vai ver Jesus fazendo milagre, maravilha, curando as pessoas, ensinando a verdadeira palavra de Deus. O interessante é que no mesmo instante que Jesus está curando, falando das maravilhas do Senhor, falando até mesmo ilustrações para que o povo entenda, ele também está orando. Em todo o tempo Jesus está orando, em todo o tempo Jesus está buscando mais de Deus, buscando conhecer mais de Deus. Mas como assim Jesus conhecer mais de Deus? Mas ele é filho de Deus. Mas ele precisa ter a comunicação, ele precisa conversar com Deus, ele precisa se achegar a Ele para saber o que Ele quer, mas Ele sabe o que Ele quer, mas ele precisa orar a Deus. Não é porque Jesus já sabia o que Deus queria, não é porque o Senhor já sabia o que Ele vai fazer na vida de Jesus, não. É simplesmente para mostrar que até Jesus, que é Jesus, Ele precisa orar em meio às circunstâncias que passamos aqui na terra. E Jesus, quando Ele começa a orar, os discípulos começam a observar como é que o Senhor orava, começam a olhar, observando Ele, e eu creio que não foi a primeira vez que os discípulos olhavam a Jesus a orar, porque muitas das vezes Jesus estava curando, Jesus estava falando, pregando a palavra de Deus para pecadores, até mesmo os discípulos. Jesus orou um dia, uma noite inteira, para escolher os 12, e Ele escolheu esses 12, que agora aqui no versículo 11 em Lucas, capítulo 1, vai falar que quando Jesus estava lá orando num certo lugar, quando ele termina, os discípulos, um dos discípulos para e fala com o Senhor: Senhor, nos ensina a orar, algo que é tão simples para nós, mas para Deus é algo tão importante na nossa vida, porque a importância da oração na vida de um crente vai determinar a fé dele. Porque imagina você sem orar, imagina você se levantar todos os dias sem orar, sem falar com Deus, sem se achegar a Ele. O que vai acontecer? Você não vai ouvir mais a voz dele, porque você se achegando a Ele, Ele vai falar com você, conosco. Imagina eu acordando todos os dias pela manhã, se levantando e indo trabalhar. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou saber o que Ele quer que eu faça? Como é que eu vou saber o que eu preciso falar para uma pessoa que for parada na rua e precisar de uma palavra? O que eu vou falar? O
o que eu vou fazer. Na oração a gente começa a encontrar isso, direcionamento de Deus. Porque quando os discípulos falam isso, a gente tem que entender que não é só simplesmente orar, é falar com Deus. A oração é aquilo que você fala, as suas coisas, tudo aquilo que você tem passado com Deus, para Deus. Eu lembro lá em Gênesis, a gente vai recuar um pouquinho, quando Deus ele faz o homem, né, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Algo chama a minha atenção logo no jardim, quando a gente conhece essa passagem, quando Deus, toda tarde, ele desce para falar com Adão. E eu acho isso interessante porque Deus, a gente vê essa passagem e Deus não fala que vai ver o jardim, vai ver os animais, vai ver como é que está a situação de Adão ali. Não, ele vai simplesmente para conversar com Adão. E aquilo ali podemos classificar como uma oração, porque todos os dias Deus descia para falar com Adão. Agora imagine eu e você aqui, nessa situação, Deus descendo para falar com você. Deus descendo para saber como é que foi seu dia, como é que você tem passado, o que você fez hoje, o que você tem passado, qual é a sua dificuldade aqui, Adão? Qual foi o bicho que você botou ali, o nome? Eu imaginando isso, viajando, porque quando a gente começa a ler, a gente começa a ver de outra forma, né? Começa a imaginar várias coisas, e eu começando a imaginar isso. Porque Adão não tinha aquela intimidade de orar, não tinha aquele hábito, né? Porque ele foi o primeiro homem, como é que ele ia aprender isso tudo? Então Deus já desce, já nos mostra algo aqui que é muito interessante, que quando você separa um momento para conversar com o Senhor, para falar do teu dia a dia, para falar de tudo que você tem passado, Ele começa a andar contigo, Ele começa a te instruir, Ele começa a te ajudar mais. Não que Ele se recuse a te ajudar, mas quando nós já chegamos a Ele e falamos o que temos passado, mas Ele sabe tudo que eu tenho passado, mas é necessário você se achegar e falar cada vez mais, porque, até porque Ele sabe, mas é necessário que nós falamos com o Senhor. Porque imagina eu antigamente, logo no início, quando eu me converti, eu achava que eu não precisava orar, não precisava falar para Deus os meus problemas, as minhas dificuldades, porque Ele já sabia um erro que eu cometia. Por quê? Porque é aí que a minha fé é modificada, é aí que minha fé amadurece, porque em meio às dificuldades, Deus vai nos revestindo de tudo aquilo que eu tenho passado. E muitas das vezes a gente fica desanimado com palavras contrárias, com empecilho, com barreira, mas só basta você se ajoelhar e orar, que as coisas começam a mudar. Então, nesse capítulo aqui, no versículo 11, capítulo 1, os discípulos queriam aprender algo a mais. Eles não queriam aprender a expulsar demônio, eles não queriam aprender a falar bonito, não, muito pelo contrário, eles queriam aprender a falar com Deus. E Jesus logo ensina a base. E qual é a base? Quando oramos, dizer: Pai, santificado é o teu nome. Ou seja, não é começando a pedir, não é começando a reclamar, não é começando a falar mal do irmão que está dentro da igreja, não. É simplesmente: santificado seja o teu nome. Começando a engrandecer ao Senhor e falando de tudo que Ele tem feito. Aí começamos uma perfeita oração, um perfeito diálogo com Deus. E o interessante é que quando Ele ensina isso, os discípulos, creio eu, que ficaram todos parados, porque é algo muito importante. E eles já começam a aprender. E eu estava a caminho daqui e eu li algo que me chamou muita atenção sobre a oração também, sobre uma ilustração muito interessante sobre um passarinho que... Quem já viu aí um pássaro num fio assim, num galho parado, quietinho? Quando isso acontece é porque ele está dormindo. E eu não sabia disso. Mas como assim ele fica dormindo e não cai? Eu ficava com essa dúvida, eu tinha essa dúvida. E sem querer eu descobri. E esse passarinho, quando ele fica parado assim no galho, os joelhos dele acaba travando a articulagem da pata.
E aquilo trava de uma forma que eles não conseguem mais soltar, a não ser se eles se levantar para voar. Aí que solta. E aquilo me chamou a atenção porque com os joelhos dobrados, eles não caem. Olha o mistério, olha o detalhe do Deus deixa os pássaros. É dessa forma que é a vida do crente. Quando a gente dobra o joelho, quando a gente se prostra ao Senhor, a gente não cai facilmente. Pode ser que caia em certas tentações que o inimigo te der, mas cair com facilidade, não cai. Porque você está direcionado na oração, está de joelho, está dobrado, está ligado com o Senhor. Uma ligação que só você e Deus. Uma ligação que no mundo não pode cortar, os demônios não podem cortar, ninguém pode cortar a não ser você, a não ser nós mesmos que cortamos o nosso relacionamento com Deus. Deus não corta relacionamento com o homem, até mesmo com Adão. Podemos dizer assim, um exemplo clássico, que Adão, quando ele pecou, ele se escondeu, e Deus poderia muito bem ter excluído ele, ter matado ele, mas não, muito pelo contrário, ele simplesmente perguntou: onde você está? Posicionamento. Aonde você está, Adão? Aonde você está? Ele errou, mas se escondeu. Não se esconda se você errar, não se esconda se você acabar vacilando com o Senhor. Muito pelo contrário, se aproxime cada vez mais. Porque quando nós nos aproximamos, reconhecemos que erramos, estamos se chegando cada vez mais de Deus, porque é isso que é o simbolismo da oração, é reconhecer a nossa falha, é reconhecer que somos pequenos, que somos falhos, mas mesmo assim nós não nos dobramos para o mundo, não se dobre para as adversidades, não se dobre pela circunstância, pelos obstáculos, pelas dificuldades. Porque quando você se prostra, é o que o inimigo gosta, é o que o inimigo quer. Imagina eu caminhando para a igreja, aí do nada me dá vontade de voltar para casa. E eu estou ouvindo essa vontade e volto. Quem está escolhendo retroceder é quem? É o inimigo ou é eu? É simplesmente eu que não quero. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus. E o interessante aqui, que eu gosto muito de ilustrar, né? Mas dentro da palavra, eu ouvi outra ilustração, irmão, vou contar de novo, né? Mas é legal isso aqui, é bem interessante, e vai falar também de oração. Havia um homem do interior, esse homem, ele estava dormindo, e vai falar, essa ilustração vai contar que o Senhor aparece num clarão na casa dele, e o Senhor fala com ele que iria botar uma rocha em frente à casa dele. E essa rocha, esse homem tinha que empurrar aquela rocha. E aquele homem imediatamente se levanta e dá ouvido à voz do Senhor. E começa a fazer aquilo que o Senhor mandou, que era simplesmente empurrar a rocha. Nada mais, uma rocha grande, pesada, que aquele homem ia empurrar a mão do Senhor. E aquele homem começa a fazer aquele procedimento de empurrar a rocha e nada dela mover. E aquele homem todos os dias fazendo aquilo, tentando empurrar aquela rocha, empurrando aquela rocha, e a rocha não movia. E o interessante é que todos os dias aquele homem fazia aquele processo de empurrar a rocha, todos os dias. E chega um momento que aquele homem se cansa por fazer isso todos os dias. E vem o inimigo e começa a botar coisas na mente dele. Para que você faz isso todos os dias? A rocha não vai mover, não vai sair do lugar. E aquele homem começa a dar ouvido à voz do inimigo. E por ele dar ouvido, ele começa a diminuir o tempo que ele ficava empurrando aquela rocha. Ele ficava o dia todo, aí importava um pouquinho do tempo, ficava metade do dia e ele fazia outras coisas que ele queria. E antes de ele fazer tudo isso, ele vai orar ao Senhor. E pergunta para Deus se ele podia diminuir mais o tempo de empurrar a rocha. E o Senhor rapidamente responde àquele homem e fala: por que você vai fazer isso? Ah, Senhor, porque eu tenho empurrado aquela rocha, ela não tem saído do lugar, não sai daquele lugar, então eu tenho falhado, eu não paro, não consigo fazer nada. E o Senhor calmamente fala: quem te falou que essa era mover a rocha? Eu te falei para empurrar com todas as suas forças.
a mover é comigo. Só faz a sua parte. Ou seja, a oração, aquele homem estava em meio a uma oração ao Senhor, que era o quê? Fazer o sobrenatural, fazer o espiritual, que era orar ao Senhor. Não diminuir, mas ele não estava vendo nada, não estava agindo nada, não estava movendo nada no material, mas no físico, no espiritual, ele estava ficando cada vez mais forte. Vamos botar para o físico? E o Senhor vai falar, está vendo como é que estão os seus braços? Por todos os dias você empurrando aquela rocha, o teu braço está forte, a sua mão está mais firme, você está com a perna mais forte, você está mais firme, cada vez mais que você empurra aquela rocha, mas ela não move, mas está te fortalecendo fisicamente. A oração da mesma forma, o nosso físico não muda nada, mas no espiritual, a gente fortalece cada vez mais o nosso espírito, cada vez mais o nosso espírito, cada vez mais o nosso espírito. Porque quando nós entendemos isso, porque quando eu fortaleço mais a minha carne, o que acontece? O meu espírito automaticamente diminui. E a minha carne começa a se prostrar às coisas do mundo. Cada vez mais se prostrando, se prostrando. E quando eu vou ver, estou caindo, estou afastado. Estou fraco na fé. E quando eu quero voltar aquilo tudo, eu não consigo. Por quê? Porque a minha carne está forte. Mas o meu espírito, 1 Tessalonicenses vai dizer: orai sem cessar. Orar todos os dias, orar todo momento. Mas como é que eu faço isso? Eu passo o dia todo trabalhando. Eu me lembro, quando eu fazia essa pergunta, eu fiz essa pergunta para o pastor uma vez, do outro ministério, e ele falou: meu filho, ora em pensamento, ora no momento que você vai almoçar, ora em todo momento. Não precisa ajoelhar, não tem tempo. Você tem tempo. Você para um minutinho, vai no banheiro, fala com Deus: Senhor, muito obrigado por esse dia abençoado, que eu consiga terminar bem, voltar bem para casa. É uma oração, é um diálogo com Deus. Você está se achegando cada vez mais, porque essa oração, por mais que seja rápida, é um tempo, é um minuto que você separa para Ele. Por mais que nós não entendemos agora, mas lá na frente, aquilo fortalece cada vez mais o nosso espírito. Não vai fortalecer a sua carne, não vai mudar nada no material, mas no espiritual acontecem muitas coisas. No espiritual saem muitas coisas que nem entendemos, que sai tanta dificuldade que você não vai entender. Eu estava hoje pela manhã, né, trabalhando outro exemplo que eu já fiquei ligado. O jovem que está ali, né, o Moisés, a gente trabalha junto. E esse jovem é muito bom em fazer corte. Em qualquer medida, se você der para ele, qualquer roupa que você dá, ele faz um corte preciso, exato. E eu gosto disso, porque se eu for fazer, eu erro um pouquinho ali, ele não, ele faz certinho, nos quadros. E hoje, eu falei assim: rapaz, Moisés, faz aquele corte ali, só para a gente ir embora, o último pedacinho. E ele foi lá, começou a fazer aquele corte. Eu falei: ó, a medida é tanta, a medida é tanta. A medida é 43 e a outra é 40. Um lado, outro, tranquilo. Ele foi lá, cortou. Quando ele foi botar o negócio, estava ao contrário. Eu falei: na hora de ir embora, tu erra. Na hora de ir embora, o último pedacinho, eu botei ao contrário aqui, ó. Para tirar o buraco, né? Ele errou. Eu falei: como você errou? Não, Moisés, fica aí. Brincando, né? Mas corta na direitinho. Ele foi lá, olhou assim. Eu falei: tem certeza? Tem. Deu certo. Eu falei: todo mundo erra. Eu falei: não, você não pode errar, não. E mais um pouquinho mais cedo, porque ele já tinha errado 3 vezes. Essa foi a terceira. E mais cedo, ele foi botar um pedacinho, né, de lâmina lá, né? De PVC. Eu falei: faz esse lado que eu faço o outro. Ele estava fazendo um lado lá e estava fazendo o outro. Ele foi, colocou a placa lá, mediu. Eu falei: não é mais fácil cortar lá e depois cortar, porque não tem parede, só passar o estilete e cortou. Aí: não, vou fazer assim, vou medir um pedacinho aqui. Tá bom, tá lá. Errou. Eu falei: o que está acontecendo contigo? Não é possível. Eu falei: cara, não tem mais PVC, se tu errar, vai ficar um buraco aí.
Não, vamos fazer sério. Aí conseguiu. 3 vezes, a terceira eu não me lembro, mas teve outra vez que ele errou, mas eu não sei, não estou lembrado agora. Mas aquilo tudo, eu creio, eu tenho noção que ele estava com a mente voando, né? Mas todo mundo tem um dia desses. Mas se eu não tivesse ligado, eu podia discutir com ele, falar besteira, brigar com ele, com algo que a gente consegue resolver facilmente. E aquilo tudo gerar uma confusão que desagradaria eu e ficaria um clima ruim entre eu e ele trabalhando junto. E olha que o inimigo ele trabalha nessas coisas, inimizade, contenda, brigas. Imagina eu se não tivesse ligado e começasse a discutir. Teve uma vez que ele estava lá falando comigo, né? Eu o quê? Deu um grito assim, né? Eu não, só falei um pouco mais alto. Não, também falei um pouco mais alto. Ele pensou que eu ia brigar, que eu ia discutir. Não, tá na benção, a gente conserta ali. Consertamos, fechamos tudo, deu tudo certo. Finalizamos e viemos para cá. E agora imagine se eu tivesse discutido, brincado, falado besteira, até mesmo falado para ele ficar quieto e ficar longe dali. Imagina. Chegaria aqui atribulado, perturbado, e daria uma palavra do homem minha mesmo. Mas é a oração que começa a mudar a sua atitude, até com os homens. Quando você começa a orar cotidianamente, todos os dias, e fala com Deus, você começa a ter a direção do Espírito Santo. Como assim? A direção do Espírito Santo é nas suas atitudes. As suas atitudes vai demonstrar que você é cristão ou não. As suas atitudes vai mostrar quem você é verdadeiramente. As suas atitudes vai mostrar se você é realmente um cristão fiel ou não. Porque se você não tiver essas atitudes do Espírito Santo, você está um pouco longe da vontade de Deus. Aleluia, Deus. Agora, quando você tem essas atitudes e vem uma situação difícil e se comporta com a maturidade espiritual, não a maturidade humana, mas sim espiritual, entender a situação do próximo, você não discute, você não briga, você entende aquilo. Agora eu entendo porque Jesus falou aquilo tudo que um jovem chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E logo o Senhor fala: amarás o Senhor de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Olha só o que ele fala: o teu próximo. Você ama teu próximo de alguma maneira, não meu conhecido, não é alguém que eu conheça, não, é o teu próximo, aquele que te faz mal também, aquele que briga com você por nada, aquele que discute com você, aquele que joga lixo na tua calçada, na tua porta. Você entendeu o lado dele também, o porquê dele está fazendo isso tudo. Porque a nossa guerra, a nossa briga aqui nessa terra não é contra a nossa carne, não é contra o nosso irmão, é contra as hostes espirituais, é contra os principados e potestades. Eu me lembro uma certa vez que quando eu estava trabalhando, isso eu falo de experiência própria, eu gosto de falar disso porque foi uma atitude que até eu mesmo fiquei surpreso. Que houve uma dificuldade no trabalho, né, com a conta de comunicação, e o rapaz queria que eu fizesse um serviço que não estava de acordo com o orçamento. Eu falei assim: rapaz, eu não vou fazer isso porque não foi o combinado, foi até um ponto aqui, esse ponto, o outro ponto é contigo. Ele: não, você vai fazer porque eu não cobrei por isso. Eu falei: sinto muito, mas eu não vou fazer, porque eu estou com outro trabalho e isso aqui é seu, você vai fazer. E ele começou a brigar comigo, a falar coisas que é cristão. E eu, ouvindo aquilo tudo, não, quase perdi quase discuti, quase briguei com ele, discussão. Eu falei: rapaz, a gente está perdendo tempo aqui discutindo, porque a nossa briga aqui não é contra eu, contra você, um brigando com o outro, é contra os principados e potestades. Eu estou perdendo tempo discutindo com você. Quando eu falei isso, o semblante dele mudou. Ele começou a ficar ligado porque ele entendeu aquilo tudo que estava acontecendo, que era espiritual. Era simplesmente para impedir que as coisas continuassem a ser finalizadas. E aquilo tudo eu falei, mas não foi de mim. Foi interessante aquilo que não foi eu falando, pareceu que foi o Espírito Santo falando, ensinando a ele algo que
até eu aprendi com aquilo tudo que eu falei. Foi engraçado, porque depois eu fiquei pensando, eu falei que até com a Adriane, e ela falou, sério, você falou isso? Eu falei, sério. Foi engraçado porque quando a gente trabalha no dia a dia com muitas pessoas em vários lugares, a gente encontra cada tipo de pessoa que é complicado. Mas graças a Deus, Deus está conduzindo através da oração a ter a melhor atitude, a melhor forma, a melhor jeito de falar. A melhor forma, faça a sua parte, irmão. Faça a sua oração. Peça ao Senhor entendimento e sabedoria para falar com o teu próximo, para até entender o seu próximo, porque quando você começa a botar o Espírito Santo na frente das suas coisas, a direção de Deus nas suas coisas, as coisas começam a desenrolar de uma tal maneira, eu falo isso de experiência própria, você começa a ficar bobo, surpreso com o que Deus faz. Mas tem que orar, tem que jejuar, tem que falar com Deus, tem que se aproximar dele. Isso é o Espírito Santo que vai fazer. Ele vai te ensinar a orar, porque ele ora com gemidos inexprimíveis. É Deus. Mas ele não vai pegar a sua mão e vai te botar de joelho para orar, não. Ele não é assim. Ele não vai te obrigar a jejuar, não. Ele não vai fazer isso. Você tem que matar a sua vontade e fazer isso. Você tem que se prostrar diante da sua dificuldade e mostrar para ele, diante ao seu Deus, mostrando a sua dificuldade. Você tem que se prostrar a Deus diante das suas dificuldades e falar tudo que você tem passado. Se você não tem aguentado, porque ele fala para você pegar um fardo que é leve e o jugo que é suave e continuar a sua caminhada. Amém? Mas eu não posso ficar com essa palavra e assim agradecer a você.